Com mais uma atuação pouco convincente, a Inglaterra garantiu a sua qualificação à próxima fase da Eurocopa em primeiro lugar na chave. Já estava classificado previamente ao jogo por conta de uma combinação de resultados, mas com o empate contra os eslovenos, os ingleses avançaram à próxima fase da Euro com a primeira colocação. O saldo final, porém, dessa primeira fase não é dos mais positivos, não. Em 3 partidas, a Inglaterra venceu apenas uma, empatou duas, marcou só 2 gols na competição e mostrou um time que vive uma fase de declínio do ponto de vista de atuações, tanto do ponto de vista individual, quanto quando a gente olha para o coletivo no trabalho do Gareth Southgate. E é por isso que a gente vai olhar para o campinho e tentar entender um pouco dos problemas dessa Inglaterra e de como essa engrenagem não tem funcionado nas mãos do treinador. Para o jogo de hoje, o Southgate veio com uma novidade em relação às partidas anteriores, que foi a entrada do Conor Gallagher no lugar do Trent Alexander-Arnold, jogador do Liverpool, que virou meio-campista aí na seleção, embora no segundo tempo ele tenha entrado como um lateral pelo lado direito. Mas há essa tentativa, né, do Southgate em curso de transformar o Arnold em um meio-campista. Ele já jogou assim na dinâmica com a bola no Liverpool, embora se mantivesse como um lateral direito no momento defensivo. O Gallagher é um jogador diferente do Arnold no ponto de vista de características, né? Ele não é um jogador de qualidade de passe, de saída para o jogo, é um cara que muitas vezes vai poder se somar até um pouco mais aos homens da frente, e é um jogador que tem mais força física, né? Para um embate mais físico no setor de meio campo. Não sei se foi exatamente pensando nisso que o Southgate fez essa mudança, mas o Gallagher agregou muito pouco, de uma forma geral, e acabou sendo até substituído no intervalo. No mais, o Saka aberto pelo lado direito, com essa opção de dar amplitude, né, de abrir o campo na maioria das ocasiões, num duelo com o Janza, bom lateral esquerdo da equipe da Eslovênia. O Saka também fez um jogo muito ruim, né, de pouco brilho individual e dentro de uma engrenagem que funcionou pouco. Né. O Walker, o lateral pelo lado direito, até por essa ausência do Arnold, muitas vezes aparecia nessa faixa mais central para tentar ajudar a Inglaterra na saída de bola, que foi um tema dentro do primeiro tempo, né? A Eslovênia subiu para pressionar em alguns momentos e deixou a Inglaterra sem a possibilidade de trabalhar curto e sair jogando com qualidade dentro do jogo, né? O Sporar, o camisa 9 que joga na dupla com o Chesco, fez uma sombra importante ao Declan Rice. O Declan Rice já não é um primeiro volante de tanta capacidade de passe assim. É um jogador que no Arsenal foi melhor quando o Jorginho entrou no time e ele foi jogar na segunda função, com mais chegada à frente. Não é tanto esse jogador de saída para o jogo. E anulado pelo Sporar, como eu disse, fez uma partida também de pouco brilho, né? E agregando muito pouco. E a saída de bola, de uma forma geral, foi um problema da Inglaterra, com o Guerri errando bastante nesse quesito no primeiro tempo e um Stones que também não conseguiu emular aquilo que muitas vezes ele produz no City. Na esquerda, o Trippier é um lateral torto, entre aspas, por ali, ou sem aspas mesmo, já que ele é um jogador destro que está jogando pelo lado esquerdo, quebrando um galho. Então, o lado esquerdo, principalmente da Inglaterra, é um lado de onde há pouca agressividade de uma forma geral e de onde a Inglaterra tem muita dificuldade para produzir jogo, porque na direita o Saka é um jogador de drible, de um contra um, de jogada individual. Aqui na esquerda o Trippier não é um cara que vai ultrapassar toda hora, porque ele não tem essa característica, e como eu disse, joga com a perna, é um destro jogando do lado esquerdo. E o Foden, que tem sido escalado por aqui, é um jogador que rende muito mais e melhor transitando por essa faixa central. Em alguns momentos o Southgate até prende um pouco mais o Foden aqui pelo lado do campo, mas isso anula suas possibilidades. E quando ele joga um pouco mais por dentro, também não tem encontrado tantas soluções assim, embora no segundo tempo do jogo de hoje tenha participado mais e melhor. Quando o Foden vem um pouco mais para dentro, é o Bellingham que vai ocupar essa faixa pelo lado do campo, o que também favorece muito pouco o jogo do camisa 10 da seleção da Inglaterra, que largou muito bem na Euro, marcando um gol com 5 minutos no jogo contra a Sérvia, mas na sequência não conseguiu repetir boas atuações. Né? A segunda parte da temporada do Bellingham, aliás, é uma segunda parte ruim. Ele não tem encontrado o mesmo rendimento que encontrou na primeira metade, quando era goleador no Real Madrid. Nesse segundo recorte da temporada, o Bellingham tem rendido muito menos e isso tem acontecido também na seleção da Inglaterra. Ele foi outro que funcionou muito pouco nessa engrenagem. O Harry Kane até tentou uma ou outra saída da área, mas muito pouco também para fazer a Inglaterra jogar como ele habitualmente consegue, né? Um jogador que tem essa facilidade de muitas vezes sair para abrir um espaço para que outro possa explorar, algo que também não aconteceu, e poder solucionar o jogo em vários momentos. Esse jogo, óbvio que a gente aqui vai olhar muito para o plano da Inglaterra, que não funcionou, como não tem funcionado, né? Um time que
tem pouca agressividade com a bola nos pés, é um time que não consegue pressionar quando perde a bola ou pressionar a saída do adversário. O Southgate disse que isso é resultado de uma temporada muito desgastante e os seus jogadores não têm capacidade física para fazer esses movimentos, né? Então a Inglaterra mais uma vez não conseguiu fazer isso dentro do jogo, mas a gente também tem que olhar para um jogo muito consistente de novo da Eslovênia, né? Que já tinha feito uma muito boa partida contra a Sérvia, foi melhor do que a Sérvia, sofreu um gol ali na última bola, que retirou a possibilidade da Eslovênia chegar a esse jogo com um pouco mais de tranquilidade, com 4 pontos ela já estaria qualificada à próxima fase, né? Isso acabou não acontecendo, então precisou obviamente que competir muito contra a Inglaterra, com duas linhas de 4 muito próximas, como é um DNA desse time, né? E muito trabalho sem a bola, como eu já citei aqui, o Sporar marcando muito o Rice, mas o Chesco também fazendo uma sombra ao Stones ou ao próprio Walker, os dois homens de meio campo sendo muito importantes nesse combate na faixa mais central, os dois meio campistas pelo lado também ajudando muito na marcação, e nos momentos que a Eslovênia tinha a bola, procurava pausar, trocar passes, chegar ao ataque com o Janza ultrapassando de um lado, com o Karisic ultrapassando do outro. Então é um time muito bem treinado, embora não tenha ali jogadores de alta classe do ponto de vista individual, né? O Chesco é um atacante do Red Bull Leipzig, o Oblak é o goleiro mais conhecido do Atlético de Madrid, o jogador mais conhecido do time, né? Você olha para essa equipe, você não encontra muitas estrelas, mas encontra um trabalho bastante consistente, um time que avança para o mata-mata da Eurocopa pela primeira vez dentro da sua história e que competiu muito contra a Inglaterra, dificultou muito, fechou os caminhos, dificultou as possibilidades dos ingleses, né? No segundo tempo a gente até viu uma Inglaterra que teve o Cole Palmer entrando na vaga do Bukayo Saka, finalmente o Palmer apareceu nessa Euro, né? 70 minutos depois, no jogo de hoje, jogou 20 minutos, nos dois primeiros jogos não tinha nem entrado em campo, a gente viu também uma entrada, além do Palmer, do Maino também aqui no meio campo, né, na vaga do Gallagher, entrou bem no jogo no sentido de ajudar na pressão após a perda em alguns momentos, mas pouco, ainda pouco de uma forma geral, pensando no que a Inglaterra pode produzir, no que tem de material humano. É impossível a gente olhar para essa Inglaterra e não visualizar um time muito subaproveitado nas mãos do Southgate, que não é uma questão de hoje. Em outros momentos, com bons resultados, a Inglaterra também não jogava aquilo que se idealiza, que é sempre algo muito difícil, né? Aquilo que se idealiza num conjunto de bons jogadores virá de fato um conjunto sólido enquanto equipe. E isso de fato não tem acontecido com a Inglaterra do Southgate, que é exemplo de algumas outras, como a gente vem tratando aqui no canal. Chega para essa fase de mata-mata com muitas dúvidas. A Inglaterra foi para o lado mais fácil da chave, em tese ela é bastante favorita para chegar à grande decisão. O problema tem sido transformar mais uma vez essa teoria na prática. A Inglaterra não tem conseguido nessa Euro.